animações. Por fim, eu e uma turma de gansos aqui que eu espero não vá nos atacar, vamos mostrar para vocês que existem também uma propriedade que chama Animation, que ela é muito similar a Transition, só que pode ser algo que acontece infinitamente. Por exemplo, o objeto está aqui e ele vai para cá, depois ele volta, depois ele vai, depois ele volta, uma quantidade de vezes que você quiser. Então é isso aí, bora para a aula. Às vezes, as transições, elas não nos atendem completamente, porque uma transição, ela é algo que faz um objeto ir de uma situação para outra e aí voltar para essa situação inicial. Mas se eu precisar, por exemplo, de pontos intermediários, eu quero ir de uma situação para outra, que vai para outra, que vai para outra, que vai para a final. E aí na volta ele percorre esse caminho de volta, eu não consigo fazer esses estados intermediários com transição. Daí foi proposto também a propriedade Animation. Este urso não está com uma transição, ele está com uma animação. E essa propriedade Animation, ela não funciona sozinha. Ela precisa de algo que chama uma regra arroba ou @rule em CSS, chamada keyframes. Então eu tenho esse arroba keyframes, que eu estou dando o nome de uma animação que eu vou criar. Eu dei o nome de flutuando, porque é a sensação que eu quero dar para esse ursinho aqui. E aí, o que é uma animação? O que são esses keyframes? Aqui eu estou colocando simplesmente um estado inicial e um estado final. From em inglês é de e to é para. Então, no meu estado inicial, eu coloquei apenas uma propriedade, mas poderia ter mais, que é o valor de top igual a 0 de alguém. E aqui eu coloquei um valor de top igual a menos 30 pixels, ou seja, 30 pixels para cima. Então, até então, eu só falei que existe uma animação que faz com que alguém tenha um top de 0 e, ao longo do tempo, passe a ter um top 30, menos 30. Agora, para eu poder falar que essa imagem com ID urso tem uma animação de flutuando e quanto tempo que ela gasta e etc., eu vou usar a propriedade Animation. Primeiro valor, eu preciso especificar qual que é o nome do keyframes que eu estou utilizando. Então, flutuando. Depois eu falo quanto tempo que vai levar, qual que é a duração dessa animação, ou seja, quanto tempo vai demorar para ir de from para to. Aqui no caso, meio segundo. Aqui eu estou colocando qual que é a função de interpolação. Neste caso, a função de interpolação ela começa devagar, acelera e termina devagar. Depois eu falo qual que é o atraso, ou seja, em quanto tempo depois que a página carregou que essa animação vai começar. Quantas vezes eu quero que essa animação seja executada. Aqui eu falei infinitas vezes, mas eu poderia ter falado, por exemplo, 7. E aqui eu falei que eu quero que essa animação ocorra de maneira alternada. O que significa isso? Ele vai primeiro de from para to. E depois ele vai de to para from. Depois ele vai de from para to, depois de to para from, de maneira alternada. Se eu não tivesse colocado esse alternate, tivesse simplesmente colocado um ponto e vírgula aqui, ele iria de from para to. E aí ele teletransportaria para a posição original e ao longo de meio segundo ele iria de from para to de novo. Teletransportaria para baixo e aí ele ia subindo. Teletransporta para baixo, vai subindo. Então, por isso, como não era isso que eu queria, eu falei que eu queria alternado. Então, para criar uma animação, eu preciso definir os quadros de animação, que seria a tradução para @keyframes. E, além disso, quais são os parâmetros da animação com a propriedade Animation. Essa propriedade Animation possui todas essas subpropriedades que a gente pode usar. E a gente deve colocá-los nessa ordem. E uma questão interessante dos keyframes é que, em vez de colocar apenas from e to, a gente pode colocar quantos pontos intermediários a gente quiser. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o estado inicial, a situação 0, ou seja, no tempo 0 da animação,
eu estou falando que a cor do background é um tom de marrom, se não me engano. E aí, no ponto 33% da animação, eu não sei qual que é a duração dela, porque a duração é só na animation, aí eu vou ter essa cor. E aí, em 66% eu vou ter essa cor. E aí, quando eu chegar no final da animação, eu vou ter a mesma cor do início. E aí eu posso fazer, nessa div aqui, eu falei que ela tem um animation, o nome do keyframes dela é Terra ao longo do dia, com duração de 20 segundos, a interpolação linear, sem atraso e acontecendo infinitas vezes. Mais um exemplo aqui, olha só, eu vou ter uma animação apenas quando eu passar o mouse em cima da estrelinha. E aqui é interessante, para eu poder ter esse efeito de suavidade, ter a função de interpolação ease in out, ou seja, ela sempre começa a animação devagar, acelera, desacelera e termina devagar. Se eu colocar a linear, por exemplo, vamos fazer esse teste, vai ficar uma animação meio robótica. Olhem só, ficou robótico porque ela vai com velocidade constante. Talvez seja o que você quer, depende da situação, não tem um que é melhor do que o outro. Os keyframes de girando são transformações que são rotações 15 graus e depois menos 15. E aí fica alternando. Também é possível a gente criar mais de uma animação para o mesmo elemento. Olha só, essa estrelinha. Na hora que eu passar o mouse em cima dela, hover, ela vai começar a girar. E aí, depois de um tempo, ela some. Então, ela começa a girar, depois ela some. Começa a girar, some. Reparem que a gente tem, olha só, isso aqui é equivalente a uma animação e isso aqui é outra animação. Está separado por vírgula. Aí primeiro vamos ver a animação que começa imediatamente, que eu dei o nome de girando de costas. Começa com uma rotação de 0 graus e ela termina com 3.600 graus, ou seja, deu 10 voltas, girou 10 vezes. Olhando aqui de volta para a animation, a gente tem, né, essa animação girando de costas, dura 3,6 segundos, começa devagar e termina rápido, é executada uma vez apenas. Mas eu também tenho uma animação que chama subindo, dura só 600 milissegundos, começa devagar, termina rápido e ela tem um atraso de 3 segundos. Ela só vai começar 3 segundos depois que eu pus o mouse em cima e vai ser executada uma vez. E essa animação de sumindo faz com que a opacidade vá de 1 para 0, ou seja, ela vai ficar transparente, e que ela suba, ou seja, ela tinha um top de 0, ela vai passar a ter um top de menos 200 pixels. Legal. Por fim, a gente precisa discutir qual que é a diferença de transition para animation, qual que você deve usar. Transition é uma interpolação entre dois valores, você tem uma situação inicial, tem uma final. E aí, talvez o valor da propriedade vai voltar para o estado inicial também. Quando você precisa de com estados intermediários, aí você vai querer uma animation. Além disso, com a animation, você pode fazer uma coisa ser executada infinitas vezes, por exemplo. E em ordem alternada também. Aí, para a gente julgar, a gente vai ver. Para esse caso aqui, dá para usar um transition? Se der, você prefere o transition, que é mais simples. Se não der para usar o transition, você vai criar um keyframes e um animation. Era isso que a gente tinha para poder falar sobre essas coisas. Dizem que depois desse slide tem alguma coisinha a mais, mas você vai ter que ver por conta própria. Vamos lá, baixem os arquivos da prática e mãos à obra.